Este vídeo trata da utilização de animais no ensino e na pesquisa e apresenta argumentos para você mesmo julgar. É justo? É moral? É um direito? Nós contatamos diversas instituições de ensino, empresas, laboratórios e nenhuma delas permitiu a nossa entrada. Mas mesmo assim, nós vamos mostrar um pouco do que se passa nos bastidores da ciência. Ao longo desse trabalho, você verá cenas que são chocantes. Chocar não é nossa intenção. Mas essas cenas não são ficção, isso é realidade. E justamente por isso tem que ser desmascarada. Não feche os olhos. A nossa tendência é não querer ver para não sofrer. Mas não podemos mudar aquilo que não conhecemos. Se você não olhar nos olhos desses animais e perceber e atender o seu pedido de socorro, não poderá nunca ajudá-los. E se você ficar indignado, melhor. É assim que as mudanças acontecem. A utilização de animais na ciência é uma prática muito antiga, que data de quando o homem ainda procurava compreender a mecânica básica do corpo humano. Apesar de claramente ultrapassada, essa prática experimental é tida como metodologia padrão de investigação científica e perpetuada através das instituições de ensino. Os animais vêm sendo usados há mais ou menos 300 anos, como uma prática bastante consolidada dentro das instituições de ensino. A maioria das pessoas não sabe, mas para a formação de biólogos, profissionais da área de saúde, geralmente eles são obrigados a passar pela prática de vivissecção, que consiste basicamente em causar um dano ou abrir um animal vivo, né? Ou o próprio uso de um cadáver, um animal que foi sacrificado ou morto para aquele tipo de prática pedagógica, para ilustrar conhecimentos que já são sabidos. Vivissecção quer dizer cortar vivo, mas esse termo é aplicado hoje a qualquer forma de experimentação animal. A partir do século XIX, essa prática se intensificou e hoje é uma poderosa indústria que produz equipamentos e o que eles chamam de produtos. É comum o uso de cachorros para ilustrar sistema cardiorrespiratório. Uma prática de fisiologia bastante antiga, bastante tradicional, que consiste em anestesiar um cachorro, abrir o cachorro, injetar algumas substâncias para ver como que o sistema cardiorrespiratório responde a diferentes substâncias. Então isso é um exemplo de uma série de outros que implicam técnicas de sutura, injeção de N substâncias, provocação de queimaduras, indução de fome, indução de estresse. Depois que eu cumprir com os objetivos da prática, eu jogo o animal no lixo. Geralmente são animais saudáveis, provenientes de biotérios, que são lugares dentro das instituições que criam os animais para essas finalidades. E em alguns casos, esses animais eles são provenientes de centros de controle de zoonoses. Peças, encomendas, produtos, modelos, material de estudo. Para que a pesquisa continue, é preciso afastar qualquer sinal de compaixão e acreditar que eles são objetos e não seres vivos. No começo, o estudante pega um animal, corta, se sente mal com aquele ato, um desconforto moral, um desconforto físico, mas se sente mal. Com a repetição, ele já passa a sublimar isso. Então, no final do curso, ele já está cortando, numa boa, sem qualquer problema. Então, o que é isso? Isso é um processo de dessensibilização que o estudante passa. No final, ele está mais frio em relação à vida. Ele já coisificou a vida na frente dele. Foi que a gente chegou para aprender a dar injeção na égua, e estavam 200 alunos dando a injeção na égua, até que chegou uma hora que um aluno pegou a jugular dela, estourou uma veia, começou a sangrar muito, e uma das alunas foi lá e começou a estancar o sangue, só que veio o resto e começou a aplicar do outro lado, e a professora incentivando, não, é assim, não.
E horrível, assim. Porque a estrutura da universidade ela está de tal maneira interpenetrada dessa recomendação atribuída a Claude Bernard, de que o cientista, para agir profissionalmente, ele tem que ser frio em relação ao trato com os animais, que você falar em piedade, dó, compaixão, não combina. A gente tem o quê? 10 professores? 7 deles falam, gente, tadinha nada, eles estão aqui para isso. Nenhum vem dar uma força e falar, não, eu também acho que isso é errado. Nenhum. Todos falam, não, tadinha nada, estão aqui para isso. E nós, nossa, isso eu acho um absurdo. Nós temos que sacrificar alguns animais para que vocês possam salvar outros na profissão. Eu fui treinado para salvar a vida. De repente eu vou lá, uso um cachorro para o aluno aprender a fazer uma cirurgia de estômago e mato o cachorro. Aí no dia seguinte eu estou salvando o cachorro daquela mesma cirurgia. Adiantou eu operar, matei um para salvar o outro. É como se um médico opera um cara lá, um fulano, mata o cara para depois aprender e para salvar o outro. Não tem muito critério para você usar isso, que é mais fácil. Tá lá, tem um canil atrás da faculdade, eles pegam um cachorro onde é conveniente, levam para lá, e não precisa fazer nenhum esforço. Quando eu corto um cachorro para estudar anatomia, eu aprendo muito mais do que anatomia, né? Eu aprendo os valores antropocêntricos, especistas, de que aquele animal é um objeto que eu posso jogar fora. É o pessoal do segundo ano que tá fazendo agora a primeira experiência com animais, está fazendo as primeiras experiências com os ratos, que é aquela de injetar a estricnina ou no estômago, no intestino, e que os ratos começam a ter convulsões, alguns ficam com as entranhas todas para fora, intestino, estômago. Existe uma série de conteúdos ocultos que são transmitidos de arrasto à prática e que não estão explicitados no currículo oficial, mas eu aprendo. O rato morreu, ficou convulsionando até o final, o pessoal está mandando mensagem de como é que foi a experiência, o que isso adicionou, que pelo menos quem está me escrevendo aqui não ficou muito satisfeito com esse tipo de aula. Então você ensina o aluno a ter preconceitos dos diferentes. O animal é diferente dele. Eu tenho autoridade de sacrificá-lo. Eram umas 9h30, mais ou menos, da noite, e as rãs ainda estavam lá dentro do éter, desde as 6 da tarde, 5 da tarde, e elas não morriam. Elas estavam lá vivas, elas respiravam, e todo mundo estava agoniado com aquilo. A aula de técnica cirúrgica, a aula de farmacologia, a aula de fisiologia, onde você produz uma retirada do sangue do animal para verificar, como outras pessoas irão falar, que o paciente vai ter um choque, porque você tirou todo o sangue dele. Essas aulas, para mim, são meramente rituais. Porque se você perguntar para qualquer pessoa que não seja do meio, ela vai saber que isso pode acontecer. Uma das que foram, assim, que impressionou mais, das que a gente achou mais inúteis, foi uma que era para testar o grau de anestesia que certas drogas davam. Então, você injetava as drogas em diferentes ratos e, para testar o grau de anestesia delas, se aproximava um pirógrafo da cauda dos ratos para ver quanto tempo eles demoravam para remover a cauda do calor do pirógrafo. E o rato guinchava, tirava, mesmo os que estavam com os anestésicos mais fortes, tiravam a cauda rápido. Esse é o Chico, o pretinho é o João e o branquinho escondido ali atrás do computador é o Lester. O Lester era meu sujeito experimental, ele era da minha pesquisa. Mas eu vi que isso não tinha mais a ver comigo. A gente se apega muito a eles e quando a gente traz pra casa, quando a gente vê como eles são bichos que têm individualidade, sabe? Aí já não rola mais de ficar fazendo pesquisa com eles. Eles não têm o espaço que eles precisam, eles não têm nada do que eles precisam. Eles ficam... Às vezes o experimento dura, sei lá, 6 meses e os bichos num espaço minúsculo. Os músculos vão atrofiando, sabe? Eles não podem se desenvolver. Eu acho que isso é o mais triste dos biotérios, da experiência que eu tenho, isso é o mais triste. Mas eu adoro, assim, dos roedores eu acho que os ratos são os mais legais, porque são os que mais interagem com você. São os mais carinhosos, eles reconhecem a gente. É um barato, eu gosto muito. Ratos e camundongos são pequenos, mas será que por isso eles sentem menos que nós?
manual de boas práticas do vivisector, ele ensina que para eutanasiar, para matar adequadamente um roedor, então você deve colocar a cabeça dele entre os 2 dedos do pesquisador ou do técnico e puxar a cauda desse animal. Dessa forma a gente desloca a coluna e a morte é imediata. Eu já flagrei, e o pesquisador ele nunca escondeu de ninguém que ele prefere matar os animais rodando eles pela cauda e batendo com a cabeça deles na bancada. Então essa é a forma que ele julga melhor para matar o animal, né? Muitas vezes o próprio estudante não sabe o que acontece em muitos laboratórios. Ele se fecha numa determinada linha de especialização e ele está absolutamente alienado do resto que acontece, não é? E assim fica difícil até dele cumprir a lei, porque a lei diz que ele só pode utilizar o animal se não houver métodos alternativos. Ele tem que saber o que acontece, tem que conhecer os métodos alternativos, que dificilmente são divulgados nas universidades, não é? Para que ele possa agir de acordo com a lei. Então tem o protocolo dizendo que, numa experiência com coelhos, o coelho vai estar previamente anestesiado. E você chega lá, vai ser anestesiado para retirar o coração e você estudar o coração. E você chega na sala, no laboratório, está o coração lá. E se você não for investigar, você acredita em tudo que está no papel. Você indo nos bastidores, você vê que a anestesia que é dada no coelho são 3 cacetadas na nuca dele. Enquanto ele ainda está vivo, enquanto ele ainda está se mexendo, abre o peito, o técnico abriu o peito dele com a mão e tirou o coração. E a gente perguntou por que não era usada anestesia, conforme estava no protocolo. Era alegado que a anestesia ia alterar os batimentos cardíacos, então ia tornar a experiência inválida. Essa prática, além de abominável, é ilegal. A lei diz claramente que é obrigatório o emprego de anestesia. E a Declaração dos Direitos dos Animais condena qualquer prática que implique em sofrimento animal. Existem estudantes que se manifestam contrariamente a essas práticas, que são os objetores de consciência, e são perseguidos pelos professores ou sofrem isso com uma redução na nota, no aproveitamento. Você desafiar a palavra de um professor, você duvidar que aquilo é importante para a sua formação, é uma coisa que não só pode te deixar com o seu currículo em falta, também pode te indispor com o professor. É uma coisa levada bastante a sério. Então muita gente que no começo se objetava e que sofria de ver aquilo acontecendo, acabava participando. O estudante hoje ele tem todo um suporte, tanto em termos de informação quanto em termos de organizações que auxiliam em todos os aspectos no processo de objeção de consciência, que basicamente é uma escusa formalmente apresentada para a instituição que mostra que o estudante não concorda com determinadas práticas, no caso do uso de animais, em função de crenças filosóficas, crenças religiosas. Isso é assegurado por lei, né, pela Constituição Federal. Bom, isso só vai começar a mudar se os alunos se juntarem, um der a mão para o outro e falar, vamos lutar, não vamos ter medo, não tem necessidade de ter medo, porque nós estamos com a razão, nós estamos com a lei do nosso lado, nós estamos com tudo. Você entrou na escola, na faculdade, aprendeu a fazer daquele modo, o seu professor que ensinou para você aprendeu a fazer daquele modo também, de modo que passa a ideia para o aluno de que aquele é o único modo, o único método possível de se estudar, né, biologia, de se estudar medicina. Não é. Tem muitas outras formas alternativas de fazer isso. Vamos buscar, vamos atrás para acabar com isso. Os alunos têm que falar, tem que partir de nós. A teoria deles é que esse tipo de coisa faz com que o aluno lembre melhor do conteúdo que está sendo passado. Impressiona muito, principalmente a primeira vez que você vê, ninguém vai esquecer o rato convulsionando, estribuchando, colocando intestino, estômago, tudo para fora, mas o objetivo pedagógico não fica tão fixo assim. Eu acho que fixa, assim, o conhecimento. Se eu tivesse visto um filme, provavelmente, eu acho, pessoalmente, eu não teria gravado tão bem quanto ao vivo. Podia descrever algo? Você ver qual é o processo, do começo ao fim?
começou, eu vou tentar lembrar. Não precisa ter detalhes, mas assim, o que acontece? O que você aprendeu? Era uma aula para demonstrar que a estricnina era absorvida pelo estômago e mostrar os efeitos que a estricnina dá no animal. E é marcante, porque você vê o animal convulsionando, e daí acho que nunca mais se esquece que a estricnina vai... Havia alguma dúvida de que a estricnina produzisse esse efeito? Não. Um leigo sabe que estricnina é veneno. A gente não precisa ver o animal se debatendo, pulando, aquele espetáculo macabro, aquela coisa, para saber que aquilo lá mata. Há séculos se sabe que a estricnina é veneno. Por que ficar repetindo a mesma experiência? A gente precisa de um ensino mais humanitário, que ensine valores, que seja crítico, que seja reflexivo, para que a gente forme um pesquisador mais aberto a novas tecnologias, a novos paradigmas, a novos desafios, e que não sejam meros repetidores de modelos que se mantêm há mais de 300, 400 anos. A escola veterinária vai um dia falar, nós não usamos mais animal para experimento, ponto final. E a partir disso nós vamos ter que espalhar essa ideia para as outras faculdades. Medicina, as outras de veterinária, tem mais de 100 escolas no Brasil, as de medicina humana, as de odontologia, fisioterapia, tudo que usa animal. Acho que essa é a tendência filosófica do que está acontecendo hoje. A mais nova escola de medicina veterinária dos Estados Unidos foi criada sob o princípio de reverência à vida e com o comprometimento de nunca utilizar animais vivos no ensino. Our university hired a group of former deans of veterinary colleges who've been really involved in researching what the need was and the best way to design a veterinary college for the future. And we don't lecture to the students. We want them to teach themselves, study for themselves, self-directed learning. So if it's something about an animal issue that we want them to learn, we'll assign them a task in a way that they have to go out and research it and come in and teach each other. This student, Nathan, is working on the foreleg of a horse. This horse would have been donated by one of the horse owners in our community. It's important to know that we don't actually kill any animals here at our college. In a traditional school, students don't get near an animal till about the 3rd year, and then they get near them in usually a traditional hospital educational process. Here they're starting to interact with both animals as patients and with clients that they have to talk to and deal with right off the bat. That starts in the very first year. So they get pretty practiced at it pretty quick. A Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo não utiliza mais animais vivos nas disciplinas de técnica cirúrgica e ortopedia. Os cadáveres eles são obtidos através do hospital veterinário da nossa instituição. Animais esses que são doados pelos proprietários. Eles são injetados com uma solução de Larsen. Essa solução tem a indicação de preservar esses cadáveres para podermos reutilizá-los várias vezes. Durante um semestre letivo, esse cadáver será utilizado no mínimo de 4 a 10 vezes. A fórmula, ela não é patenteada, ela tem livre acesso a quem tiver interesse de fazer o seu uso. No olho, não na conjuntiva, aqui na lateral. Isso. Quando o animal está vivo, você tem aquelas horas para fazer a sua intervenção, o seu ensino, e ele tem aquelas 3, 4 horas para fazer 1 ou 2 intervenções. Ele não pode demorar, porque o animal está sangrando, o animal está anestesiado, ele tem que fazer 1 ou 2. Quando o animal está morto, é cadáver, que você preparou esse animal, ele pode ficar lá 3, 4 horas, ele pode sair, descansar, voltar, ele aproveita mais, ele faz mais intervenções no cadáver, ele treina mais. Então os alunos, eles não se estressam mais, porque no final da aula eles eram obrigados a sacrificar o animal, né? Então essas sensações de desconforto, elas desapareceram. Aí você fala, mas como é que ele vai fazer um caso que não sangra? Ele tem que ver sangrando, pegar um vaso. Ele vai ter depois uma disciplina de cirurgia,
onde ele vai atender junto com os professores ou os veterinários do hospital os casos do dia a dia. Ele vai ter outra disciplina de obstetrícia, uma disciplina de animais, grandes animais, cavalo. Ele vai ver os animais na clínica. É só não ter interesse. Todo ano, quando terminava, era uma sensação de perda de energia, de estresse, não pelos alunos, nem por ter de trabalhar, mas por uma carga de você ter de consumir uma média de 260 a 300 cães ou coelhos por ano, né? Então, se eu consumia tudo isso de vida, atualmente a média que eu consumo por ano é de 50 cadáveres. Existem mais de 100 escolas de medicina veterinária no Brasil. Praticamente todas elas ainda ensinam esses procedimentos em animais vivos. E nós temos um índice bastante alto de aceitação, de 93% desses alunos, né? Você é limitado se você continuar dizendo que isso é somente uma substituição e uma alternativa. Não, ela não é uma substituição nem uma alternativa, ela é uma realidade. Para se ter uma ideia, na Inglaterra, desde 1876, quando foi promulgada a primeira lei de proteção animal, as universidades não usam mais animais para a formação de médicos, sejam veterinários ou biólogos, né? Durante o ensino, na graduação. Nos Estados Unidos, a tendência é o abandono das práticas com animais. Por exemplo, nas faculdades de medicina, cerca de 90% das universidades não usam mais animais. Isso inclui Harvard, Yale, Princeton. Well, I think the main reason for the change has been that there's been better and more modern techniques developed. For instance, video presentations of dissections or computer models that allow the student to do the exercise over and over and over again and see what it looks like in a real human being, virtual human being. And it's much more accurate, much more reflective of human experience than it is to use a non-human animal such as a dog or a pig or another animal. And there have been about 30 studies published in the academic literature of biomedical students, biological science, medical students and veterinary students and others. And the studies have found in 94% of cases that the students using the humane learning method do at least as well. In just over a third of cases, they've actually done better. They've actually come up with superior knowledge, superior clinical or surgical skills, or they've got the same level, but in a shorter period of time. As alternativas, elas têm uma vida maior, né, do que o animal. O animal eu abro, corto e jogo fora. Um CD-ROM, um vídeo, um simulador, um modelo em 3D, eu posso repetir, usar, voltar atrás se o experimento der errado. Posso utilizar uma série de recursos midiáticos interativos que me permitem entrar dentro do corpo humano, fazer cirurgias com todas as sensações de toque, técnicas de sutura, observar a minha intervenção naqueles órgãos de diferentes aspectos, ângulos. Alternatives are invariably cheaper. Perhaps after an initial investment in computer simulations, but once the investment has been made, they can be used again and again, year after year. A Internist Brasil procura dar assistência a professores e estudantes no sentido de promover alternativas para a educação. As alternativas elas não precisam ser percebidas como ameaças à prática educativa do professor. Muito pelo contrário, elas vêm para auxiliar, né, para enriquecer esse universo de instrumentos pedagógicos que estão à disposição do professor. Mesmo que é a fisiologia da reprodução. Através de injeção do hormônio sintético. A ovarioectomia... Essa substituição ela deve ser feita, e é o que a gente está procurando fazer com esse vídeo, né? Substituir uma simples demonstração, uma simples vivissecção, onde se utilizava um grande número de animais, por uma boa produção de vídeo, didática, com mais oportunidade dos alunos terem mais tempo para discutir o assunto em si. Seria a metade da atividade, não é? Porque primeiro
Esse daqui é um ratinho que é em comemoração a essa iniciativa da substituição de uma aula prática que era realizada em animais vivos, ratinhos vivos, e que agora não vai ser mais, né? Vai ser uma videoaula que eles irão comemorar toda a iniciativa que vise, que valorize e respeite a vida deles. No curso de Biologia, eu me recusei a participar de algumas aulas. Isso não foi suficiente. Eu via que nada mudava não participando das aulas. Os animais continuavam morrendo em função disso. Então, eu tive que tomar uma atitude, né, dentro do meu curso, que acarretou, na verdade, no sequestro de um cachorro alguns minutos antes de uma prática de fisiologia e que culminou na transformação da realidade curricular do curso de fisiologia, que hoje já não usa mais esses animais e usa um vídeo no lugar, né? Então a gente trouxe toda a discussão ética. Então eles começaram a perceber que o ato do roubo do cachorro não era um ato de vandalismo, não era um ato de inconsequentes, de jovens arruaceiros. Eram de pessoas que tinham um fundamento ético, moral, para justificar aquela desobediência civil. What we do creates what we become. If we are in the habit of harming animals in our educational process, in our teaching of the life sciences, then we become hardened. Eu acho que essas práticas elas vão na contramão do que muitos profissionais que lidam com a vida, seja na saúde, seja na área de biológicas, devem cultivar, né? Porque o que se prega dentro dessas práticas é o cultivo da morte, do sofrimento, do descaso, né? Da coisificação da vida, quando a vida se torna um objeto que tem menos valor do que qualquer equipamento de laboratório, tanto que depois ele é descartado no lixo. Seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista do debate ético, o prestígio da instituição científica hoje é proporcional ao seu desengajamento e à sua crítica contra a utilização de animais em experiências científicas. Students who ask for an alternative to the harmful use of animals in science represent what's best in science. They represent the willingness to try to find new ways to learn what already is known, rather than to simply repeat old methods. They are, you might say, on the vanguard of the future of science, rather than occupants on the stagecoach of old methodology. Se no ambiente educacional eu não crio um clima para que essas técnicas sejam questionadas, o perfil desse profissional, que vai ser um pesquisador muitas vezes, mais na frente, vai ser de um pesquisador que não questiona, que não busca alternativas. Então existe um elo muito forte entre o uso de animais na educação e o uso de animais na pesquisa. São contados quantos trabalhos o cidadão publica por ano em toda a sua vida acadêmica, e você vale quanto você publica. Então o cidadão, infelizmente, com aptidão à pesquisa ou não, produzindo bons trabalhos ou não, ele é obrigado a repetir uma pesquisa porque ele não tem aptidão a fazer alguma coisa inovadora, e lá vão mais milhões, né, milhões de animais, né, e um investimento absurdo, né, que é gasto, né, de forma totalmente errônea, e os animais, né, vão sendo utilizados. É o rato, é o coelho, né, o camundongo, é o coitado do cachorro, é o porco, né, para às vezes redundar num resultado que de forma alguma vai colaborar em absolutamente nada. Em cada produto que você compra, há um ingrediente oculto que não é revelado na embalagem. É o sofrimento dos animais utilizados nos testes exigidos para que esses produtos sejam comercializados. Todos os produtos que nós consumimos hoje, todos, para alimentação, para o adorno, inclua aí os cosméticos, para a higiene pessoal ou da casa, para o lazer e até para a nossa locomoção e para o vestuário, todos os elementos químicos que constituem a matéria ou a melhoram, a refinam, a colorem e até permitem com que ela dure
a durabilidade, o aroma dos nossos alimentos ao nosso vestuário. Tudo foi testado em animais vivos, ou nos olhos ou no estômago. Medicamentos, obrigatoriamente por lei, são testados em animais, em várias espécies de animais. Cosméticos não são obrigatoriamente testados, mas se costuma testar cosméticos até por uma segurança não do consumidor, mas do fabricante. Se você tiver algum problema com o uso do produto, os fabricantes se defenderão, alegando que realizaram todos os testes exigidos. Eles precisam saber o que acontece com o animal quando ingere uma determinada quantidade desse produto, qual reação que esse produto vai ter com a pele do ser humano. Então eles raspam a pele de um coelho ou de um porquinho da Índia, uma cobaia, e colocam em contato com esse produto para saber se ele vai corroer a pele desse animal. E dessa forma eles tentam extrapolar esses dados, o que aconteceria com o ser humano. O pelo dessas cobaias foi raspado e a substância química aplicada abriu um buraco em sua pele. Criado em 1944, esse teste cruel consiste em aplicar uma substância nos olhos de um coelho e, sem tratar o olho, observar o dano causado por um período de 3 a 21 dias. Os animais não recebem anestesia. Este coelho foi submetido a um teste Draze para a colônia masculina. Seu olho ficou tão inchado que ele nem consegue abri-lo. Mesmo considerando o fato dos coelhos albinos terem olhos muito sensíveis, algumas substâncias que foram consideradas inofensivas nos testes com esses animais causaram alguns problemas em seres humanos. Um corrosivo para a limpeza de tanque de automóvel foi derramado no olho deste coelho. Depois de averiguado o resultado, o coelho foi reciclado para outros testes. Um pedaço de batom foi colocado no olho desse outro coelho. A maioria dos cosméticos ainda passa por testes com animais. Existem hoje já disponíveis para a indústria uma série de testes in vitro que garantem a segurança dos cosméticos e dos produtos de uso cotidiano, né? I carry almost 50 lines of hair care. I carry 12 lines of skin care, 18 lines of makeup, including mine. And none of them do any animal testing. A indústria vai oferecer a partir do momento que o consumidor começar a buscar. Ele tem que ir no ponto de venda e falar assim, olha, eu quero um cosmético, um shampoo orgânico, eu quero um shampoo natural, vegan, que não foi testado em animais, que não utiliza ingredientes de origem animal na sua formulação. So what we are urging people across the United States and across the world to do is to simply not buy products from companies that use animals in testing. For example, if Procter & Gamble products are on the shelves of your marketplace, don't buy them. Any money you give to Procter & Gamble is money they can use to torture animals. Colgate-Palmolive, Lever Brothers, Clorox, and many other companies still use animals in testing. E tem que colocar na embalagem, não é testado em animais, não utiliza ingredientes de origem animal, tem que deixar essa informação clara para o consumidor. Na Europa, os cosméticos não testados em animais levam este selo. Consumers refuse to eat or swallow things which have been tested on animals in a poor way. If they won't buy them, then there'll be no point in testing the animals because people won't buy the products. Outro teste amplamente utilizado é o teste de dose letal, onde se procura encontrar a concentração de uma determinada substância que mate metade de uma determinada população animal, normalmente ratos ou cães. Como na maioria dos testes, os animais não recebem qualquer tipo de anestesia. Em geral, esses são testes de toxicidade aguda, ou seja, pretende-se que 50% desses animais morram num prazo de 24 horas.
Esses ratinhos foram forçados a ingerir um inseticida. Se todos morrerem, esse teste será repetido com mais animais até que somente metade deles morra. Esse ratinho está tendo convulsões há 14 horas. Esse filhote está tendo convulsões depois de receber a aplicação de um spray contra pulgas pela 4ª vez. Mesmo causando esse efeito, o produto foi comercializado e causou a morte de 46 animais antes de ser retirado do mercado. No teste de toxicidade crônica, vamos supor um determinado medicamento ou o próprio álcool, o tabaco. Então, o animal que é utilizado nesse teste, ele é acompanhado por vários meses, né? Às vezes mais do que 6 meses, e recebendo doses constantes e fixas desse medicamento, ou do álcool, ou do tabaco. Então, ele deve ser contido num equipamento de contenção, mesmo com os cães, e são colocadas máscaras, né, onde ele é forçado a inalar fumaça. Então, ele não tem outra escolha, ele tem que inalar essa fumaça por vários meses para se determinar, por exemplo, qual seria o risco de um ser humano fumar. Estas fêmeas estão grávidas e seus fetos recebem nicotina através de um tubo implantado em seu ventre. Seus bebês serão mortos e analisados para estudar o efeito da nicotina sobre fetos humanos. Faz sentido contaminar animais para estudar seres humanos? Think about it logically. Do you go to a veterinarian when you're sick? Why not? It's because they're a different species. For instance, smoking. It was through clinical research that we realized that people who smoke got cancer, despite all of the efforts to produce lung cancer in dogs by forcing them to smoke cigarettes. It never panned out. If you know something happens in a horse, you don't have to go and do it in a pig or a cow or a sheep or a mouse. You know what happens in a horse. If something happens in a dog, you don't have to prove that it happens because most of the time it doesn't happen. In a disease that tends to happen in a dog is not necessarily going to happen or be the same in another species. We've often been set back by looking at other models, by looking at primates, by looking at dogs, because we get different results. You can give aspirin to cats, but if you give one aspirin to a cat for 10 days, the cat dies. Você pega, às vezes, anti-inflamatórios que para o homem não traz transtorno nenhum, você dá para o cão, ele faz uma perfuração gástrica. Os Beagles são dóceis e amorosos. Como todos os cães, formam laços profundos com seres humanos. Mas justamente por serem dóceis e facilmente manipuláveis, foram escolhidos como raça padrão para a pesquisa com cães. Umas 4, 5 vezes por ano a gente recebe pedidos de pesquisadores à procura de filhotes para laboratório, para fazer pesquisa. Lugar de filhote é com donos que amem eles e não dentro de uma gaiola, sendo praticamente dissecados em vida. Os animais não escapam dos testes nem dos produtos feitos para eles mesmos. Nesse teste de ração Yams, esses cães tiveram um pedaço do músculo da perna retirado para análise nutricional. Estes cães passaram 6 anos nessas pequenas gaiolas, sem receber cuidados veterinários e sendo utilizados para estudos nutricionais de ração. Suas cordas vocais foram cortadas para não incomodar os pesquisadores. Este é o melhor amigo do homem. Em São Paulo, a Universidade de Santo Amaro mantém um canil de Beagles que fornece animais para todos os tipos de teste, incluindo inseticidas, implantes dentários, cirurgia experimental e até ingestão de urânio. E ainda se orgulham disso. Sim, todos os testes que você viu até agora acontecem também no Brasil. Uma breve busca na internet revela a profusão dessas práticas em nosso país. Diversas espécies de animais são utilizados na pesquisa básica, que estuda processos como o metabolismo e a fisiologia, desde transplantes de órgãos até o funcionamento do cérebro e o sistema imunológico. The laboratories treat them as property and they do anything they want to
to them. So this includes things like burning them, burning animals to do burn research. They can give them viruses and cause them to get extremely ill. It's done all the time. They give them hepatitis, for example. They test dental procedures, so they break animals' bones and test bone mending procedures and compounds. A perna desse cão foi quebrada com um martelo. Esse experimento foi realizado sem anestesia e a ferida não foi tratada. O intuito era a observação do estresse. Esse filhote foi retirado de sua mãe assim que nasceu. Seus olhos foram costurados num estudo sobre a perda da visão e a privação de contato. Pesquisadores abriram o crânio desse gatinho e cortaram alguns feixes de nervos para um suposto estudo sobre a perda da audição. Ele não recebeu analgésico após a cirurgia. As cicatrizes desse babuíno foram o resultado de cruéis experimentos na pesquisa sobre o câncer. Embora já tenha sido provado que os estudos em animais não contribuíram para o entendimento dessa doença. And when you meet a chimpanzee, something happens to you. Because it's like looking into the eyes of your closest relative, of a cousin, of an aunt, of a mother, a father. They truly are the ambassador for all the others. Their voice is extremely loud because they communicate, they connect, they relate in powerful ways. They were here first, and we resemble them in so many ways. So there's always this comparison that, chimpanzees are just like us. We're just like them. Por terem grande semelhança genética com o ser humano, os primatas são frequentemente infectados com doenças humanas, como a hepatite B e a AIDS. Los norteamericanos, cuando comenzó o SIDA, crearon miles de chimpancés en laboratorio, pensando que a través de los chimpancés iban a descubrir una vacina. A los pocos años percebieron que el chimpancé era completamente resistente ao SIDA. Y ahora están con todos ellos en los laboratorios y no saben qué hacer. Of the 15 chimpanzees that moved in with to our sanctuary, 8 of them were HIV positive. And now, no one is positive at all. All of the chimps have eliminated the virus naturally. Para os chimpanzés, viver em grupo é essencial. As mães chegam a carregar seus bebês até os 4 anos de idade. Eles passam o tempo todo brincando, se tocando, correndo. Por que os forçamos a viver assim? Some of these guys were in a cage for 20 some odd years. Yeah. At Lemsip alone, in a 5 foot by 5 foot by 7 foot cage, which was perfectly legal. Suspended next to somebody, but you could never touch them. I mean, chimpanzees could never touch. They could see and vocalize to each other and try to relate as best they could that way, but then they were fully dependent for any social contact, physical social contact, through their human caregivers. Mas existem lugares ainda piores que essas jaulas. São chamados de isoletes. Neles, os animais ficam completamente isolados. O único som que ouvem é o do ar sendo bombeado para dentro de suas gaiolas. O único contato que eles têm é quando alguém vem colher amostras de sangue. Depois de servir de cobaia para experimentos por 24 anos, Jim enlouqueceu. Hoje vive num santuário, onde recuperou a vontade de viver. Aqueles cientistas que pensam que um chimpanzé em cativeiro, mantido em essas condições, é um exemplo de um primata, não é. Ele é um ser perturbado, é um ser que tem umas alterações, tanto fisiológicas como psíquicas, profundas, e suas reações fisiológicas de seu corpo são diferentes que um ser normal.
Então, pensar que aquele ser pode representar a espécie é completamente errado. It's just not right. We just don't have the right. Because when you stand there every day and witness it and try to apologize day after day to those individuals who are on the other side of that cage door and that lock, and you have the key, and as you talk, when you look into their eyes and their souls, or when you're giving a baby bottle to an infant who's been taken from its mother, and it's reaching up and touching your bangs and your hair and looking at you and needing to be mothered and needing to be cared for, and you're looking down and you know what their life is going to be like, it's not right. Quando revelada, a crueldade da vivissecção provoca um forte sentimento de indignação. Animal research is scientific fraud. Our job, your fault, your greed. We just keep chipping away at the foundation, and hopefully one day it'll make a difference, and we'll stop the insanity of vivisection. Because it's like, I think it was Gandhi said, it's the blackest of all evils. It is a methodical, systematic torture. If you were to apply what is happening here to these animals, to human beings, it is torture. Shame, shame, shame. All I can say is, you know what? If you're not one of these people, you're not part of the solution, you're part of the problem. You've got to get involved, you've got to do something about it. It's the only way this is going to stop. If we had 10,000 people out here, you could bet that it's going to make a big difference. If we had 100,000, you could almost go to the bank that we're going to probably close this stuff down. Vivisection is to blame. Morto todos os anos por testes de laboratórios. Se vocês colocarem dessa forma, que o uso em experimentação é uma coisa assassina, como estava pichado aqui no primeiro dia, nos transforma em assassinos. E na verdade nós não o somos. Mas quem tira uma vida é um assassino, não é? Mas veja bem, a vida que nós estamos tirando é uma coisa filosófica no fim da história. E você tem um ponto de vista que eu tenho que respeitar. E você tem que respeitar o meu ponto de vista. Mas venham conhecer o outro lado. Venham conhecer toda a parte científica que nós fazemos e o quanto esses animais nos beneficiam. Eu vim de um processo, né? Não é que de repente eu estou na universidade há 40 anos e desde o início eu tinha essa visão. Pelo contrário, eu mergulhei nessa estrutura da universidade, me passaram essa estrutura de que era um mal necessário fazer pesquisa. Eu fiz pesquisa com animais durante um tempo, aquilo começou a me incomodar muito, depois eu fui abrindo os olhos e percebendo que existem outras opções, né? Porque é cientificamente ruim você pensar que só há uma prática possível para fazer ciência, não é? É até anticientífico você imaginar
que só há um caminho possível para estudar, seja lá o que for. Você levantar uma informação em uma espécie animal, seja rato, cobaia, gato, cachorro, seja lá o que for, e transferir essa informação para outra espécie, isso do ponto de vista metodológico é absolutamente inadequado. Algumas coisas já demonstraram isso, né? Por exemplo, o caso da talidomida. Sintetizada no final da década de 50, a talidomida era um sedativo largamente receitado para as mulheres que enjoavam durante a gravidez. Na bula fala que não tinha efeitos colaterais, que era um remédio assim, sem nenhum problema. Em estudos com animais, seus efeitos sobre a formação dos fetos não haviam se mostrado relevantes. Então tem gente com problema de visão, de audição, órgãos internos, outras só nos membros. Ela foi retirada do mercado em 1961 e reintroduzida em 1965 para tratamento coadjuvante da hanseníase. A talidomida é barata e interessa para o governo fabricar, por quê? Porque tem muito hanseniano. Então, assim, é uma população pobre que não tem dinheiro para comprar remédio, então o governo precisa de uma coisa barata para tirar aquelas dores rapidinha da pessoa. Nossa última vítima tem 6 meses. É um Alan que nasceu em Rondônia, né? Então ele tem 6 meses. Então ele é nascido em 2005, enquanto que em lugar nenhum do mundo existe vítima de 2ª geração. E o pai dele leva 60 comprimidos da droga para casa e a mãe acabou pegando, tomou como se fosse um remédio para dor de cabeça, porque não teve informação de que aquele medicamento causava deficiência se ela tomasse, caso estivesse grávida ou viesse a engravidar. Nada é seguro, a ciência não é exata. Quando eu nasci, falaram para minha mãe que eu não viveria. E eu tô aqui para dizer para eles que era mentira. Então a ciência não é. Mas a ciência acredita que é. 15 mil vítimas não foram suficientes para provar que o modelo animal não é confiável. Pelo contrário, acreditando que os testes em animais haviam sido insuficientes, eles foram intensificados e se tornaram obrigatórios. Hoje estima-se que 100 milhões de animais sejam assassinados todos os anos. And even though, no matter how many animals you test a drug in, you always give it to that first human being, there's always going to be that human experimental subject. When people pay for drugs, for pharmaceutical products, they are paying to be the experimental animals for the product. And in fact, many drugs, more than half of all drugs that are tested safely in animals, once they're given to humans, they get completely unpredictable results, and the drug either has to be taken off the market or severely relabeled because of unexpected side effects that were not predicted in animals. People believe, because it went through the animal testing procedure, that they're going to be okay. But here in the United States, 100,000 people die every year after taking drugs that have been prescribed to them by their physician. Every one of these drugs passed the animal tests. What do you tell someone who's lost a mother, a father, a brother, a loved one as a result of taking one of these drugs? Oops, well, we tried it on a rat. We have so many ways to learn about research and to learn about cures for human diseases. Besides clinical research, there's ways to grow human cells in cultures and tissue dishes. There's something called microarray testing, where thousands of tests can be done on a single microscopic slide for testing for toxicity. There's lots of studies with CAT scans, with MRI and PET scanners that show us the inside and the workings of the human body while it's still alive. There's autopsy studies where we learn about what affects humans and what kills them by studying their bodies after they've died. And all of this is much more effective, much more likely to lead to cures for human diseases than experimenting on animals. And so why are we still stuck experimenting on animals? This is something that's 100 years old or 50 years old that has no place in the 21st century. We now know much more about animals, animal nature, animal sentience, and we realize that it's not ethical to use animals in these ways. Therefore, with these extraordinary brains that we have, let's get the scientists around the world together to work on ways of doing things so that we don't need to use any animals.
Why does animal research continue today? It continues today mainly because of money. There's so many people making so much money off of an established system, okay? So there's a lot of money, a lot of the research grants are given to people preferentially that are doing animal research because they go to the people who give grants and they say, well, I've been doing this animal research for the last 20 years and you can't stop now because I'm just around the corner from some cure. Well, we've found that these cures are not around the corner, that cancer rates are going up each year. The incidences of heart disease are going up each year, that we can't even cure the common cold. And so the arguments that the pro-vivisectionists use play on people's fears, and they play on their hopes for getting better. After a drug has been on the market for a while, they lose the patent, and other companies can then make generic versions of the drugs and sell the same thing for less. So these companies are looking for new products that will still be under patent. They produce new drugs every year. Do we necessarily need these new drugs? Probably not, because they're usually drugs that are doing the same thing as some other drug that we already have. The biomedical industry is a profit-driven industry. It's not, it's related in some ways to healthcare, but it's not a healthcare industry as many people believe. It's really an animal exploitation industry. It's a cage production industry, an equipment production industry. It's an industry that gets grants from public funding in order to perpetuate itself like any other industry. That's what drives this business. It's not about science, it's not about human health, it's about money. Dinheiro e lucro sempre nortearam as ações dos homens. We talk a lot about what we might gain by doing animal experimentation, but I think what we lose by relying on our selfish nature, by experimenting on animals, by what we may someday, if we get lucky, have to gain, is far greater. That nobility, that idea of compassion, of being humane, is more than any scientific gain that we may stand to get from the studies. And we should really look to the best of what makes us human, rather than the worst. E esquecemos que o princípio da igualdade é um princípio que visa atender com o mesmo respeito todos aqueles que têm os mesmos interesses. E, portanto, não podemos tirar os animais desse atendimento. Então, numa democracia, nós não usaríamos os animais, assim como numa democracia não usamos animais humanos para o trabalho escravo. A libertação dos escravos, na verdade, é também a libertação do dono do escravo, que vive daquela exploração infame, né? A mesma coisa em relação ao cientista. Ele não pode gostar, ele não pode se sentir bem infligindo esses sofrimentos. A busca de uma forma alternativa de continuar esse progresso da ciência é também uma libertação do próprio cientista. Eu acredito que muitas pessoas que trabalham nessas condições, sem perceber, elas estão se ferindo tanto que até me questiono como será que dormem à noite? Que sonho será que têm? Será que não tem o sofrimento que infligem em si mesmos ao estar infligindo sofrimento nos outros? A gente esquece que os animais foram aqueles que nos ensinaram a construir casas, nos ensinaram a nós, como espécie, protegermos-nos das tempestades, a prever as tempestades, nos ensinaram a nos alimentar e a caçar, foram nossos verdadeiros mestres para dar-nos competência para viver. E rejeitar essa condição e ignorar essa condição de ter sido nossos mestres é perder grande parte da experiência, da própria experiência na vida humana. All through my childhood, I had this wonderful teacher who taught me so much about animal behavior, who taught me absolutely that animals have personalities, minds and feelings,
and that was my dog Rusty. And I believe that anybody who shared their life in a meaningful way with an animal companion, will have the same kind of understanding as me. But so often science is telling people, oh, that's, you know, they don't really feel like we do. And you can't say that. That means that you're attributing human emotions to non-human beings. So if children have some kind of support for what they innately feel about animals, kids do, then we'll start getting a more compassionate world. Então é procurar o ser humano, procurar dentro de si essa sensibilidade, não se deixar embrutecer, mas se deixar preencher pela vida e a visão maior de que tudo que existe, de que cada ser, ele é um ser completo e ele faz parte de uma coisa maior. É necessário então que essas mentes privilegiadas, cientistas, que a sociedade investiu milhões e milhões na sua formação, se unam essa inteligência privilegiada com a compaixão para resolver esse problema que é um problema importante para a humanidade. A humanidade precisa se libertar da necessidade de causar sofrimento aos outros seres vivos. O que nos difere dos animais? Somos livres, temos voz. Sozinhos, os animais não podem se libertar das condições em que vivem. A sociedade é responsável por aceitar ou não os métodos escolhidos pelos cientistas para atingir seus fins. O destino dos animais está em nossas mãos. Temos um desafio pela frente, o de mudar um sistema tão arraigado quanto a escravidão. Mas temos também dentro de nós todo o poder necessário para provocar essas mudanças.